Oi para você, seja muito bem-vindo. Mais uma arquibancada aqui na Band, todos os sábados. Esse é o seu encontro marcado com as notícias, com as análises do nosso futebol, do nosso esporte como um todo. Eu, Carlos Henrique Costa, aguardo sempre sua companhia. Junto comigo, Armando e Washington. Sejam sempre muito bem-vindos, Armando. Carlos Henrique, Washington, satisfação estar aqui com você que nos acompanha cada sábado. Fortaleza e Ceará, campeonato afunilando. Chega a hora da decisão. O que é que ocorrerá nesse momento tão importante de temporada para os alvinegros e para o tricolor? Bom dia, Carlos, bom dia, Armando. Saudar mais uma vez você que nos faz companhia todo sábado, né? Hoje decisivo para Ceará e Fortaleza, né? Ceará faz um jogo importante contra o Paysandu, na qual tá na conta os 3 pontos, e o Fortaleza vai, né, viagem para jogar com o Palmeiras disputando o título diretamente com o Botafogo. Fortaleza ainda brigando dentro desse G4, então 2 partidas aí importantes aí para essa reta final de Brasileirão. Vamos começar falando do Alvinegro de Porangabuçu, do Ceará, porque depois da 33ª rodada da Série B, as chances de acesso do Ceará diminuíram. Olha só, o Departamento de Matemática da UFMG, que sempre faz esses prognósticos, apontou o Ceará com 17,3% apenas de chances de acesso ao fim da competição. Na análise, Sport e Santos são as equipes mais próximas aí do acesso, tem mais chances. Time pernambucano com 96,5%, enquanto o Peixe Paulista com 93,7% de possibilidades de subir. Essa reta final vai se desenhando esse acesso das equipes. Apesar de 17 alguma coisa por cento, 17,3%, Washington, são chances que ainda deixam o torcedor com esperança, apesar de serem mais difíceis. Olha, nesse momento, eu acho que o Ceará não deve analisar friamente os números, né? O Ceará, óbvio, vai ter jogo a jogo, mas se você for pegar um recorte desses últimos 5 jogos, o Ceará tem 3 em casa, na qual faz um jogo, vamos pegar aqui tecnicamente, tá? Faz um jogo mais difícil com o América na penúltima rodada e vai jogar fora contra 2 adversários que brigam para cair, quiçá o Guarani na última rodada já rebaixado. Então, teoricamente, a tabela do Ceará, óbvio, né? Eu não tô falando de facilidade, mas tecnicamente é uma tabela muito mais favorável ao time alvinegro. Então, eu acho que o Ceará não deve se apegar friamente aos números, é fazer jogo a jogo, é garantir, de fato, essas 3 vitórias em casa, isso é imprescindível. E aí, fora de casa, como eu falei, joga com o Botafogo, que é plenamente possível e plausível o Ceará ganhar lá. E aí, se for um jogo do acesso com o Guarani já rebaixado, aí, amigo, aí a massa alvinegra vai invadir Campinas, então, de fato, é um jogo muito perceptível para o Ceará conseguir o acesso lá. Então, esquece número, jogo a jogo. Hoje, inclusive, é um jogo chato, né, de Série B, jogo físico, pensando como o Márcio Fernandes tem evoluído, fez, inclusive, na última partida que ganhou em casa, fez um muito bom jogo, o Nicolas voltando, tem o Robinho no meio de campo, né, experiente, então esquece números e focar jogar jogo os 3 pontos. E Armando, se a gente falando desse negócio desse jogo a jogo, a gente relembra o jogo contra o Santos, né? O Ceará tinha tudo para conseguir um resultado melhor, mas não foi bem o que aconteceu, né, cara? É isso. Puxando um pouquinho desses números da UFMG, a gente tem que entender que cada rodada há uma nova análise de números. Ou seja, se o Ceará ganha seu jogo hoje e os 2 concorrentes diretos perdem, o que é que ocorre? Muda tudo, os percentuais mudam. Hoje o Santos está na frente do Sport. Se o Santos perde o seu jogo e o Sport passa, os percentuais mudam. Então, assim, o Ceará está vivo na briga. O que é um pouco desanimador é justamente isso. O Ceará tinha tudo, vinha de uma vitória num bom momento. A gente esperava sim, eu particularmente esperava um Ceará mais agressivo, esperava um Ceará mais competitivo. E a gente viu 2 tempos ali, o primeiro tempo não tão bom, o segundo tempo muito bom. Mas eu acho que não foi aquele Ceará da ilha, Washington. Aquele Ceará da ilha que perdeu, mas todo mundo dizendo assim, meu irmão, entregou o que tinha que ter entregue, fez o que tinha que fazer, os caras foram por mérito e conseguiram. Então eu esperava contra o Santos sim, um Ceará com mais sede de acesso, um Ceará com a faca nos dentes, um Ceará que brigava mais, um Ceará que lutava mais. Eu acho ali que tiveram 2 chances, mas eu não vi um Ceará que entregou a vontade do torcedor de acesso nessa partida contra o Santos, cara. É interessante falar isso, porque quem assistiu esse jogo, Osh, viu que o Ceará cometeu diversos vacilos, né? Você nota que o time teve as oportunidades, não aproveitou, e aí o resultado foi o que não era desejado, que foi uma derrota fora de casa, né, cara? Primeiro a gente tinha comentado no arquibancada passado de meritocracia, né, sobre a vaga do Richards, inclusive até do Lucas Rian, né? Não foi isso que aconteceu. Ele traz o De Luca de volta, talvez tentando ter uma boa saída de bola, um bom passe, mas você já tem o Lourenço com essa característica. Então acho que era um jogo pro Richards.
É um jogo, principalmente no início, você marcar muito, né? Você pressionar a linha do Santos, que no início de jogo o Santos ia propor muito mais, inclusive era até uma posse de bola falsa, a torcida já estava vaiando, já estava incomodada que o Santos só fazia lateralmente essa posse de bola entre os zagueiros. Então o Ceará precisava naquele momento encurtar muito mais o espaço. Então o gol sai através disso. O Saulo não encurta o espaço do cruzamento e aí o Pituca entra dentro da área nas costas do Lourenço e faz o gol. A diferença contra o Sport, talvez, acho que o Ceará leva um gol cedo, né? Então esse gol cedo ele um pouco desmonta a estratégia e aí o Ceará tinha que propor e aí crescer mais no jogo. E isso é o que tem pautado o Santos, né? Muita gente comenta, o Santos não tem nada demais. E o que é que tem acontecido com o Santos? Até fazer o gol, o Santos está sendo superior dentro da Série B. Quando faz o gol, não sei se é falta de confiança ou aquele medo, aquela pressão da vitória, o Santos baixa muito as linhas e dá a bola para o adversário, né? Então foi isso que aconteceu, por isso que o Ceará cresce. No segundo tempo, aí sim, ele já vem com o Richardson e o Lucas Rian, e aí o Ceará consegue propor muito mais, consegue ter um desafogo melhor com o Lucas Rian, apesar de ter entrado mal, e também teve uma chance muito boa, né, cara a cara ali com o goleiro. Então eu acho que o Condé falhou nessa escalação inicial, na estratégia inicial, foi penalizado com um gol cedo, isso prejudicou, mas acho que o Ceará fez um bom jogo. Eu acredito que, inclusive, se for pegar dentro do planejamento dessa reta final, acho que essa derrota estava na conta, tá? O problema é, o Mirassol faz um gol aos 43 do segundo tempo, o CRB lá, o Simon, dando a bola pro Mirassol. Acho que aquele gol do Mirassol, ele foi ruim, assim, no sentido até harmônico do torcedor. Porque se o Mirassol empata, o Ceará ia estar 3 pontos ali e vinha para 2 jogos em casa. Então acho que muito mais a derrota do Mirassol foi muito mais forte a pancada e a desmotivação do torcedor alvinegro do que a própria derrota contra o Santos. Fala, mano. Nesse lance que ele fala do Saulo, eu acho que é justamente isso. A gente não tá falando aqui da qualidade do elenco. O Ceará não tem o Neymar. Não, a gente não tá falando de qualidade do elenco. Eu tô falando de entrega. Era o próprio Saulo que deveria... Não vou. Isso aqui vale muito pra gente. Isso aqui é a entrega de cada lance, a entrega de cada bola. É o atleta alvinegro demonstrar: esse acesso é meu. E é nesse lance que eu vou disputar, é nessa dividida que eu vou ganhar. Eu vou dar um pouquinho a mais de gás aqui. Então é dentro do que já tinha. A gente não está falando aqui de pênalti, né? Que é algo que eu acho que deve sim ser debatido, deve sim ser apontado, deve sim ser reclamado. Nós estamos falando aqui do que dava para ser feito ou não. O que é que poderia ser melhorado. E eu acho que a entrega não é a qualidade. Qualidade passa pelo caixa do clube, passa por movimento de mercado, é o que tem. O Condé, ele transformou dentro do que ele tinha e o atleta precisa colaborar positivamente dentro dessa proposta. Entregar o máximo o tempo todo. Pra quê? Pra atingir o objetivo. Um ponto seria lindo, cara. Seria lindo um ponto. Lógico, seria maravilhoso, lindo, né? Maravilhoso. O que é interessante quando o Armando fala lance de caixa, se a gente for pegar, é muito surreal, eu acho, o planejamento dentro do clube, né? Se a gente for pegar, tirando o João Pedro, que hoje, agora que assumiu a titularidade, nenhum jogador da última transferência é titular. O Ceará hoje tem um time que foi formado no início do ano. Então, ou seja, o planejamento que foi de você ter uma válvula de escape para essa reta final, né? Não teve. É o mesmo time do Cearense que foi campeão cearense. Então, mostra que era muito palpável subir, cara. Esse ano tava muito nas mãos. Talvez uma gestão um pouco mais correta, né, em termos de crivo de contratações que viesse a agregar, por exemplo, o Ceará estava muito mais folgado, né, muito mais brigando por esse acesso. Então, não sei se vai ter outra oportunidade dessa, apesar que ano após ano a gente comenta, a Série B é fraca. Mas a gente vê esse time do Santos, tecnicamente, ele é muito fraco. Né? A gente vê, por exemplo, o titular, o meia, era o Serginho, que passou aqui na época do Lisca e foi duramente criticado. Era o meia titular ontem do Santos. Com o William Bigode também, já em fim de carreira, esse centroavante, o Wender Silva, muito fraquinho também. Então, você vê que tecnicamente não é um Santos que vai dentro da Vila Belmiro, que a gente é acostumado de propor, de encurralar, de não deixar o adversário jogar. Pelo contrário, né? O Ceará teve chance no segundo tempo, teve chance de empatar, enfim. Acho que faltou, assim, abraçar de fato esse acesso no sentido de fazer a parte interna, né? Trazer contratações, trazer jogadores que viessem a agregar, é muito pouco, mas enfim. Acho que também eu quero valorizar o departamento de futebol no sentido das contratações que foram feitas. Não foi fácil, né? Eu digo feito no começo do ano do planejamento, como assim? Uhum. Não foi fácil pegar essa crise interna, falta de recurso financeiro, né? Enfim, problemas que tá na cara do torcedor, todo mundo tá vendo, inclusive vamos ter eleição executiva agora em novembro, enfim. Então, complicada a gestão, mas
é o que tem é se agarrar a isso e torcer e acreditar que consiga o acesso. Mesmo assim, com esses números, né, que a gente falou aqui no início do programa, o torcedor do Ceará segue acreditando. Mais de 30 mil pessoas já confirmaram presença nessa partida contra o Paysandu, o jogo que acontece hoje às 5 da tarde na Arena Castelão. A diferença entre as duas equipes na tabela é de 11 pontos. Né, o Ceará está mais ali próximo do G4, o Paysandu mais abaixo, mas mesmo assim não é um adversário, Armando Washington, a se desprezar, né? Cara, é uma decisão pro Ceará. O Ceará, a partir de agora, tem que encarar cada partida como uma decisão. E principalmente tratando-se do fator casa. O Ceará em casa vem funcionando. Ah, não performou, não foi bem, não mexeu. Mas ganhou. Tá ganhando. É isso que importa. E numa decisão, em hora de acesso, o que importa são os 3 pontos. Então é um jogo onde o Ceará é amplamente favorito, onde principalmente o mando de campo vem funcionando, Washington. Vem funcionando. O torcedor, eu acho que pode esgotar ingresso porque vem funcionando. Você não vai receber. Criou a confiança, né? Criou a confiança. Então, o Ceará em casa é um Ceará que tem todos os elementos de brigar, de lutar e fazer os 3 pontos. Eu não tenho dúvida que nesse jogo de hoje, você que vai na sua bet, Ceará pode ir, Ceará vai ganhar. E aí, com essa vitória, ele joga a bomba na mão de Mirassol, de Vila Nova, do restante. Faz o teu, porque o meu tá feito. E aí, esse recalcular o fim da rodada. Vamos calcular novamente os percentuais de acesso? Por quê? Porque o meu eu vou fazer. Então, assim, essas 2 partidas em casa são 6 pontos sem diálogo nenhum. Diálogo nenhum. Aquele trabalho psicológico de vestiário ali, vamos lá, pessoal, buscar nossos 3 pontos lá em cima. Não tem outro papo, não existe outra possibilidade. São 2 jogos com uma única possibilidade. 3 pontos e 3 pontos. E aí tem que pautar atitude, né? Esses 3 pontos ele vai vir o quê? Fazer esse mando de campo desde o início do jogo. Tem que encurralar, tem que pressionar a linha adversária, tem que, de fato, não deixar, principalmente no início do jogo. A gente sabe que, de fato, é obrigação ganhar essas 3 partidas em casa para lutar pelo acesso. Mas a gente sabe que jogo de Série B é chato, né? Você tem jogadores também do outro lado, jogadores cascudos, como o próprio Robinho, como eu falei, o Nicolas, centroavante. Jogadores acostumados, rodados, né? Então, assim, é um jogo que o Ceará precisa pegar pra si. Não é só achar que vai ganhar de qualquer jeito, que vai ganhar toda hora, mas precisa fazer esse mando de campo, da qual vem acontecendo, oscilando, né? Às vezes, como, por exemplo, contra o Brusque, que todo mundo acreditava que seria uma vitória fácil. O Brusque, o Ceará fez 1-0, o Brusque pressionando no final do jogo, inclusive criando, sendo o Bruno Ferreira fazendo algumas defesas, então... Contra a Ponte, no último minuto ali. Também, então, de fato, vai ser um jogo físico, como é típico de Série B, mas o Ceará precisa, desde o primeiro minuto, encurralar, fazer uma pressão, trazer o torcedor para o jogo, né? Acho que a arquibancada é reflexo do que é o campo. E fazer valer esses mais de 30 mil na arquibancada para que pressione e o Ceará conquiste os 3 pontos. Falando sobre isso ainda, olha só para você entender como é que o Ceará precisa para conseguir esse acesso. Depois da derrota para o Santos, a situação segue complicada. Ainda sonhando com acesso na Série A, o Vozão precisa superar um aproveitamento que conquistou contra esses mesmos adversários no primeiro turno da Série B. Vamos ver aí quem que o Ceará tem pela frente? Tem 3 jogos em casa e 2 fora de casa. Os adversários são Paysandu, hoje em casa, tem o Avaí em casa, Botafogo de São Paulo fora de casa, o América no Castelão e encerra a Série B contra o Guarani lá em Campinas. Contra essas mesmas equipes, no primeiro turno, o Ceará conquistou 10 de 15 pontos possíveis. Se ainda quiser o acesso, precisará de um desempenho superior nessa reta final. Então, meu amigo, ganhar ou ganhar? Dentro do planejamento, eu acho que 63, eu acho que é o número mágico, vamos dizer assim, né? De hoje, né? A situação de hoje, né? Então, fazendo o cálculo dentro da conta, o Ceará tem uma derrota dentro desses, assim, teria uma derrota dentro desses 5, que inclusive, assim, como eu estava falando para o Armando aqui nos bastidores, olhando novamente, né, teoricamente, tecnicamente os adversários, o Ceará pega o América em casa é mais difícil, mas em casa a gente acredita que o Ceará seja superior e favorito. E o Ceará vai jogar com 2 times fora de casa que, Botafogo, como eu falei, briga ali por rebaixamento, é um time tecnicamente muito limitado, e o Guarani acredito que já é rebaixado. Então, assim, se a gente for pegar, novamente, esquecer números, esquecer friamente os números e pegar tecnicamente cada jogo, são jogos muito plausíveis para conseguir a vitória. Fala, mano. Eu acho que é uma interrogação, né, tão grande, porque a gente olha para esse Ceará e vê um treinador que mudou tudo, vê um elenco que no papel, quando tu pega o dos outros, é o melhor elenco, de fato. Só que falta aquela confiança de será. Não tem convicção, Não tem convicção. A gente queria dizer aqui, meu irmão, mas não falta convicção. Verdade. E o que é essa falta de convicção? São justamente as pichotadas, a falta de entrega, os vacilos, as mexidas que, puxa,
tinha que mesmo que ser isso não era tão óbvio. E aí esse Ceará, ele precisa em algum momento encaixar e tomar essa postura de campeão, campeão aqui que eu falo no sentido de decisivo. Time de macho, time que vai decidir na hora que precisar decidir. E sabe o que é que me preocupa nessa reta final? E trazendo pro lado interno do clube, né? No meio de uma reta final dessa, eu acho que o momento é de união, né? Dos cardeais, né? Aí você vê, no momento dessa, na mídia, você vê o Ângelo Olivo, né? Que é o ex-diretor do Ceará, cobrando judicialmente questão de participação de jogadores da base desde a época da compra do Setem, né? Então, assim, são situações que o torcedor do Ceará não tem paz, né? Acho que é o momento de blindar isso, esquecer de fato todas as arestas, né? Que tem aparato, todas as arestas que existem fora. A gente está à beira de uma eleição da Executiva de 28 de novembro, mas, gente, deixa pra pensar nisso depois, deixa pra resolver depois. Não estamos dizendo que ele tá errado, né? Não, mas, cara, parece muito perceptível que é muito mais pra conturbar, porque é um momento de reta final, você precisa blindar. Putz, espera, né? Dá uma segurada aí um pouquinho, vamos tentar focar só o campo, porque aí já traz uma harmonia pro torcedor, já expõe mais ainda a gestão Robson de Castro, enfim. Tem coisas que no Ceará não se explicam, e aí talvez isso é uma resposta pro conselho, pros conselheiros. Nós temos eleições dia 28. Então, mais uma vez ali, o João Paulo, né? Já tinha dito diversas vezes, inclusive disse que na arquibancada, quando veio aqui no primeiro programa, que não tinha interesse nenhum em permanecer. Hoje já muda. Por quê? O acesso vai contar muito. E para surpresa de pouco, gente, é óbvio. Quem está ali dentro do poder, na presidência do clube, não vai largar, principalmente com oposição. Se ele não tiver um nome forte ali para suceder ele dentro da situação, dentro da chapa que compõe ele, e que hoje não tem dentro do clube. Quem? Uma vez ele comentou do Haroldo, mas dentro do clube não tem ninguém preparado, vamos dizer assim. E tem uma oposição muito mais forte. Uma oposição que, mesmo não conseguindo a reforma do Estatuto, tornou para o torcedor visível. Existe oposição e existem nomes. Existem nomes dentro da oposição que o torcedor conhece. Então a pressão vai existir. Então, aqui fica o meu apelo também para os conselheiros, porque nós temos, apesar de focar o campo, de 28 de novembro é uma data chave para o futuro, principalmente se não conseguir o acesso. Quem pegar sem o acesso vai pegar um abacaxi tremendo, né? Com contas vindo desde a gestão do Robson, que com certeza vai acumular com o João Paulo, né? O João Paulo não está conseguindo nem dar conta da época do Robson, imagine do que ele está tratando agora. Então, todo o planejamento do João Paulo está pautado no acesso. Uma vez não conseguindo, quem vier vai pegar um grande abacaxi. Um abacaxi grande. Vamos para Cone e ícone da rodada, falando ainda desse jogo do Ceará, meus amigos. Vamos botar primeiro aqui na tela, Michelzinho, a enquete que a gente lançou nas redes sociais. Olha só, temos o ícone e o Cone aqui na tela. O Cone, Matheus Bahia, 62%. E o ícone Lourenço venceu com 57%. Ainda teve uma galerinha que votou no Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que pegou bola pra caramba também, né? Mudou o vocês resultado acham? ali, Mudou completamente. O que vocês acham dessa enquete? Assim, acho que o Bahia, não sei, assim, eu acho que ele não faz um jogo ruim, né? O Bahia tem por característica, defensivamente não é bem, mas acho que ele apoia e faz essa dobrada lá com o Pulga muito bem, diferente do Rafael Ramos. Acho que o Saulo ele vem oferecendo pouco característica, né? Não tem produzido, ele vem o Lucas Rian crescendo, acho que o Saulo, dentro do primeiro tempo, inclusive, foi substituído no intervalo, pouco ofereceu. E eu votaria no Saulo como ícone. E como ícone? Ícone, concordo. Acho que o Lourenço, ele que dá o equilíbrio, acho que é o jogador mais regular, né? É um cara diferente ali do meio de campo, junto com o Mugni, né? De um passe, de uma pifada. Acho que concordo, né? E aí ficaria com o goleiro também, acho que fez defesas aí decisivas pro placar de 1-0. Fala, mano. Concordo com o Matheus Bahia. E o Lourenço ali, que é um cara que eu defendo, eu acho que o Ceará, eu sempre falo, Pug e Lourenço, todos dois eu realmente queria no Fortaleza. O Lourenço, cara, ele fiquei assim, que a bola do gol, a bola do Pituca. Faltou um pouquinho. E aí você queria, puxa, realmente era o Lourenço que tava ali? Cara, é isso que a gente precisa do acesso, não importa, vai, faz o teu, cobre, não deixa o cara entrar sozinho. Então, gosto muito dele, sou fã do Lourenço, mas eu fiquei um pouquinho triste daquela bola ele não ir até o fim, não acompanhar o Pituca entrar na cara do goleiro e fazer o gol. Essas aí são as enquetes que a gente lança semanalmente nas redes sociais da Band. Claro, você pode nos ajudar junto com a Piguana, olha o conezinho aqui. Junto com a Piguana, você pode nos ajudar a escolher o melhor e o pior jogador da rodada, sempre levando em conta o jogo do meio de semana. A gente lança na quinta, na sexta-feira a gente lança a enquete nas redes sociais, espera a sua votação e no sábado a gente traz o resultado aqui no programa. Além disso, a gente vai às ruas ouvir os torcedores. Olha aí, a Piguana, conezinho aqui. Isso, cara. Obrigado, viu? Você é bom. Vamos nas ruas também ouvir os torcedores. Vamos ver o que é que eles acharam aí
desses jogos do meio de semana e vamos ver o que é que eu consegui, solta aí. Luiz Câmera, ação, nosso cone da rodada, mais uma vez. Eu tava passando por aqui e aí eu encontrei uma pessoa que tá ali se fazendo de difícil. Tá o Ceará, torcedor do Ceará. Vem cá, é não? Não como ovo, não. Come ovo não, tu come proteína não? E manga tu chupa? Como. Eita, manga com sal, vem cá, vem cá. Você lembra dele, Ranil? Você lembra dele aí de alguma vez? Quem é com o meu nome? Boi gorda. Boi Gorda. Manda um recado pro Boi Gorda. E aí, boi gorda, bora botar o time pra cima do Palmeiras. Boi Gorda. Está bien, está bien. Bueno, continuamos. Segura o cone, Boi Gorda. Boi Gorda, segura o cone. Como é que você tem visto Fortaleza aí nesses últimos jogos? Tá disparado, igual a metralhadora do Rambo. Tá disparado igual a metralhadora do Ramo, mas Fortaleza teve umas derrotas por aí, tem o Palmeiras e tal. Todo time bom leva chibata também. Mas Leva o quê? Chibata. Você leva? E me diz uma coisa, como é que tem sido aí? Quem é que você tem achado o melhor ou pior jogador do Fortaleza, o Cone ou o Igor? Pikachu. Pikachu é o quê? É o meu ídolo. É o teu ídolo? Tem um quadro dele no teu quarto? Tem. Tem não, o quarto dele tem Como não. é que ídolo é fraco é esse, homem? Tem a camisa dele lá, com numeração. Pikachu é o melhor. E o pior, quem seria? Romarinho. Romarinho? Romarinho saiu do Fortaleza tem tempo. Marinho. Ah, tá, o Marinho. Romarinho, tá vendo aí? Assiste futebol, assiste alguma coisa ou não? Você, obviamente, tem acompanhado o seu rival, não tem? É assim. O que é que você tem achado do Ceará? Quer que ele caia. Por quê, rapaz? Não seriam os dois bons na Série A, não? Não. Quer que ele caia. Quem é o nome do treinador do Ceará? O treinador do Ceará não sei não. E o do Fortaleza? Boi gordo. Ah, garoto. Eu tento ajudar o cara pra fazer amizade com os torcedores do Ceará, pra tentar levar o cone da rodada pro Ceará também, mas o cara não quer. Quer não? Quer que ele caia. É nóis. Boi? Gorda. Boi gordo. É, garotinho. Mais um cone da rodada com Boi Gorda na frente do Fortaleza. Treinador do Fortaleza, é nóis. Abraço! Boi Gordo, esse cara já apareceu aqui algumas vezes, vai ser que nem o Cornélio lá da Praça Feira, vai aparecer de Matheus crachá da Puga, ele próxima falou vez. aquele dia? Foi... Não, mas não foi o Boi Gordo não, foi o outro. Cornélio. Falou Matheus Puga, o Elton Puga. O Elton Puga. O Elton Puga. É, esses caras são essenciais. Como eu disse, nos ajude toda semana junto com a Piguana, nosso apoiador, nosso patrocinador aqui na Arquibancada, a escolher o melhor e o pior, ou então o menos favorecido de Dom. Gostou? O menos favorecido de Dom na partida do meio de semana, toda semana aqui na Arquibancada. É nóis! Cone da rodada fica por aqui e a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando do Fortaleza. Tem jogo hoje importante contra o Palmeiras também aqui na Arquibancada. Pode soltar. Voltamos com a Arquibancada, meus amigos. Esses intervalos aqui são históricos. A gente conversa muita coisa que não pode ir ao ar. Mas vamos pro ar. Tem que ter um compromisso com você. E claro, tem compromisso, tem o Fortaleza contra o Palmeiras hoje também, jogando na casa do adversário. Armandinho, 4h30 da tarde, 4 pontos que separam as duas equipes. O terceiro e o segundo colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo dificílimo e também confronto direto para os objetivos das duas equipes, né? Cara, são duas equipes que vão brigar. É um jogo muito importante para as duas equipes. O Palmeiras vale título. É muito importante entender o que representa essa partida para o Palmeiras. O Palmeiras briga diretamente pelo título. Então, vai vir com o máximo de força que tem, claro, mas buscando a todo custo essa vitória. Já para o Fortaleza, é briga de G4. O que é que isso representa? Representa uma tranquilidade maior. E, por um lado, bom, não tem tanta pressão. Por outro lado, não pode entrar na zona de relaxamento, que é uma zona que pode sim tirar o Fortaleza até desse G4. Então o Fortaleza precisa encarar como uma partida importante para finalizar bem o ano. Entra naquela questão de, poxa, torcedor não valoriza esse G4. Não é porque tá no G4, Austin, que eu vou parar de jogar, que eu vou parar de performar, que eu vou perder tudo daqui para frente. Não é por aí. Então eu acho que o Fortaleza precisa sim retomar, reencontrar o seu bom futebol, que foi perdido. Foi perdido desde antes ali da Arena Corinthians, na eliminação da Copa do Brasil, na eliminação
Copa Sul-Americana, o Fortaleza parou de jogar futebol. A gente não está falando aqui de ganhar ou de perder, está falando de performar, de ser o Fortaleza que performou boa parte do ano. Então, assim, o Fortaleza precisa reencontrar o bom futebol e é uma boa partida. O Vojvoda gosta. A gente fala sempre do espelho aqui. É um jogo que espelha o que o Vojvoda gosta de colocar em campo. As peças que o Vojvoda tem, atletas de profundidade, atletas rápidos, atletas que vão buscar um contra-ataque contra o Palmeiras. Então, partida importantíssima neste fim de campeonato aí para o Fortaleza e para o Paulo Vojvoda. E aí, Washington? Olha, eu enxergo o Fortaleza, ele precisa primeiro retornar à competitividade, né? Independente, como o Armando falou, independente do resultado, né, da derrota ou da vitória, o Fortaleza precisa ser competitivo, né? Algo que ele perdeu e perdendo um pouco dessa essência. Contra o Palmeiras, esse espelhamento, né, que a gente tanto pauta aqui nesse jogo, porque o Palmeiras é um time que vai propor muito mais o jogo, vai ter muito mais a posse. E isso encaixa diretamente na proposta que o Vojvoda trouxe ao Fortaleza na Série A. Um time mais reativo, com as linhas baixas, tratando em profundidade em cima do seu centroavante para brigar em cima e os seus extremos muito espetados, né, tendo esse 1 contra 1. E ele vai ter esse espaço. Ele vai ter esse espaço para cair no Gustavo Gomes, que é lento, né? Você pegar um jogador mais veloz para cair em cima dele é uma estratégia. Então, buscando esse espelhamento da forma que hoje o Fortaleza joga e como vai desenhar o jogo, acho que o Fortaleza sim faz um jogo competitivo e pode sim surpreender. Por que surpreender? Porque é um jogo, apesar do Fortaleza estar brigando ali junto com o Palmeiras, é 4 pontos a diferença, mas é um jogo que a gente tem que ser racional. Palmeiras dentro de casa brigando por título, ele é favorito sim. Tecnicamente, conjunto também, né? Por mais que o Fortaleza tenha um conjunto muito forte, o conjunto do Abel é muito forte porque ele tem o Estevão subindo e fazendo um ano brilhante, né? Numa fase realmente formidável, e ele tem um conjunto que ele já vem aplicando há muitos anos. Então, é um jogo que o Palmeiras é favorito, mas eu acredito dentro desse espelhamento que o Fortaleza vai sim ser competitivo e pode também conseguir um bom resultado, seja empate ou até a vitória. Então, eu não considero também uma derrota terra arrasada. Nesse lado, precisa recortar essa performance. Por mais que venha uma derrota, Fortaleza precisa mostrar para o seu torcedor e mostrar para a Série A que está competindo, que está performando bem, independente do resultado. Inclusive, essa confiança, jogar bem, ele vai pautar o restante da tua temporada. Você perder para o Palmeiras fora, tá na conta. Mas você performar muito mal, você não jogar, você não ter a bola em nenhum momento, aí sim, baixa confiança e prejudica e tem como consequência os próximos jogos. Principalmente lá em São Paulo, né, jogando na casa do Palmeiras, o Allianz Parque tem um gramado diferente, tem uma atmosfera diferente. Tudo isso faz, sendo redundante, faz a diferença num jogo pro Palmeiras, né, cara? O Fortaleza, ele precisa, o Washington comentou muito bem, achar o bom futebol, né? Novamente competir. Eu, particularmente, acho que o Palmeiras, dentro do Allianz, precisando ganhar, se tem uma coisa que pauta o trabalho do Abel, diferente do Vojvoda, é ser decisivo quando precisa ser decisivo. Isso é o chamado time grande. Não perde, não é eliminado, é eliminado. Mas na hora do vamos ver, na hora que precisa, ele vai e faz muito bem o seu papel. Eu espero, Washington, demais, o presidente Marcelo Paes, Vojvoda, todo mundo comentou muito que a grande contratação, entre aspas, dessa segunda metade, desse afunilar de campeonato, era o Caleb. O Caleb simplesmente não botou os pés em campo. Não é que ele vem mal, é que o Vojvoda não coloca. Às vezes que entrou, jogou 10 minutos, 12 minutos. Então espero muito, cara, espero muito. Se tem uma torcida minha, particular, para essa partida, é ver o Caleb jogando aí 70%, 50% que seja do jogo, para oportunizar que o cara vá bem, que o cara reencontre o bom futebol. O primeiro semestre do Fortaleza passa muito pelo desempenho individual de alguns atletas, e a gente sabe que o Caleb pode entregar. Nesse momento, eu acho que seria muito válido usar aí o meio-campista de volta. Mano, mas aí eu trago a indagação, né? Cara, será que de fato ele tá na ponta dos cascos pra jogar? Porque assim, pra gente é contraditório você ter um jogador de uma qualidade técnica como o Caleb não ser aproveitado. Assim, eu não estou internamente, não estou no dia a dia, mas aparenta de fato que ele não está ou preparado, 100%. Ou então existe um medo, ou está de fato com uma lesão, porque da última vez que ele ficou afastado, né? Comentaram que foi afastado para crescer na parte física e de fato não foi, teve uma lesão e não foi divulgado, para justamente porque eu entendo que talvez esse lado até mental do jogador deve estar prejudicando, né? Preservar. Então, assim, é contraditório demais você ter um jogador como o Caleb não utilizar. Pelo menos assim, se ele tivesse, acredito eu, né? Se tivesse bem, de fato, 100%, eu acho que ele entraria. Então,
Não sei, de fato, não conto, acho que a gente nem conta mais com o Caleb, porque é uma incógnita. Eu sou muito disso do Washington também. Se o Voivoda não tá colocando é porque tem alguma coisa aí, né? Ele já deu, inclusive, entrevista, dizendo que estava muito bem, que estava apto, que poderia voltar, né? Então já foi até dito por ele. Eu acho assim, que de um jeito ou de outro tem que colocar, até pra gente ter a resposta. Não vai ter respostas, é o cara não entrando. O cara foi 100% liberado, deu entrevista dizendo que estava apto e não entra. Então assim, se a informação que chega não é 100% verdadeira, aí vocês com certeza vão ter aí essa razão, né? Mas eu acho que se tá apto, se o clube deixa claro que tá apto, se todo mundo sabe que é claro e notório que tecnicamente é um dos melhores atletas do elenco, bota pra jogar. É engraçado, a gente estava até... Um dia eu estava comentando nos bastidores sobre o Caleb em si. A gente, como amante de futebol, a preocupação pelo atleta no sentido de a gente ver um potencial de um jogador de alto nível, de jogar, inclusive, fora do país. Mas existe a dúvida do amanhã, né, cara? Será que a gente vai ver o Caleb uma temporada inteira, né? E aí, óbvio, né? Não tô trazendo de qualidade técnica, mas a gente traz o exemplo do Juninho Quixadá, óbvio, gente. Sim. Tô comparando em termos de parte física, né? Mas é isso mesmo. Que era um cara de uma qualidade técnica absurda, mas não jogou, não conseguiu jogar, e aí caiu, veio jogar terceira divisão, enfim. Acabou a carreira. Acabou a carreira. Então, o Caleb é um cara novo, de um potencial absurdo, e a gente torce, né, e acredita que essas lesões não prejudicam a carreira dele, né? Falando do adversário, do Palmeiras, vocês acreditam que o Palmeiras consegue ser campeão esse ano novamente? Um ponto separa o Palmeiras do Botafogo. O Palmeiras é um time de chegada, então eu acreditava muito, a minha opinião, até o atropelo do Botafogo na Libertadores, até ali, eu dizia que o campeão era o Palmeiras. Depois daquela tratorada, aí eu realmente não tenho, não é que o Palmeiras não chegue, é que para o Palmeiras chegar, para o Ceará subir, precisa que os da frente demolem, perca ponto. Para o Palmeiras ser campeão, é necessário que o Botafogo entregue. Mas aconteceu com o Criciúma em casa, né? Empatou com o gol do Viseu 1-1, foi um tropeço gigantesco. Foi um tropeço gigantesco, mas antecedeu a Libertadores. Eu Sim. não sei se... É como se naquele momento ali, ok, aqui dá certo. Eu não acho que o Botafogo vai mais entregar daqui pra frente. O ponto eu acho que o Botafogo ele vai chegar. Independente que ele não consiga ganhar esse ano, o projeto ele tá muito redondo, tá muito claro o perfil que de tem dado contratação. resultado nas últimas E temporadas. existem critérios, cara. Você pode ver que, óbvio, além da questão do investimento financeiro, você vê que existe um critério. Qual o critério? Jogadores físicos, né? Que Luiz Henrique, o Jesus, foi buscar jogadores ali, o Almada, né? Então a diferença do Botafogo do ano passado é que esse ano tem jogadores de fato mais cascudos, né? Jogadores de fato de chegada, diferente do ano passado, que foi uma surpresa. Esse ano não, esse ano é uma afirmação do Botafogo na temporada. Mas fica aquele pé atrás, esse jogo com o Criciúma. Foi um avalanche de Mas eu acho que foi uma partida antes de Libertadores. Tem que ver o contexto. Né? Tem que ver o contexto. E de fato o Botafogo tem performado muito bem, muito volume de jogo. Então, acho que esse é um ano, mas se não acontecer esse ano, cara, vai ser natural manter isso aí, que uma hora vai chegar e acredito que seja até esse ano. Falando um pouquinho de Botafogo, um amigo meu, professor Davi, abraço, professor Davi, falou um negócio interessantíssimo. Botafogo campeão brasileiro, campeão da Sul-Americana. O que é que ele não vai contratar? O que é que o Texton não vai investir para o Mundial? Sim. O poder financeiro dele, ele pode novamente colocar o Brasil... Libertadores, fala. Libertadores. Ele pode novamente colocar o Brasil Sim. numa situação de destaque mundial, né? Galera, noticiazinha para encerrar, né? O Palmeiras, para esse duelo, tem ausências importantes. Entre elas estão o lateral direito Marcos Rochas. O Marcos Rocha, não são vários Marcos Rochas. O volante Aníbal Moreno, que costumam ser os titulares do técnico Abel Ferreira. Os dois estão fora por suspensão. Além deles, o meio-campista Maurício e o lateral esquerdo Piquerez estão em transição física. Os dois, inclusive, participaram da atividade em campo com o elenco durante a semana, mas não vão estar aptos para jogar contra o Fortaleza no Allianz Parque, jogo que acontece logo mais. Temos o quê? Juninho? Temos 3 minutinhos. Análise de vocês. O Estevão podia estar nessa lista aí, né? Eu só queria somente o Estevão. Tira só ele. Vamos lá. Vamos para a nossa bet interna do Arquibancada. Como é que você espera? Bota primeiro Fortaleza e Palmeiras, que é o jogo que está aqui. Palmeiras e Fortaleza, Michelzinho. É o jogo mais cedo. Palmeiras e Fortaleza, o que é que você espera? Cara, pra cravar, todo mundo sabe, eu quero que o Fortaleza ganhe, mas não acho que... Vou de 3x1. Pela razão. 3x1 Palmeiras. Palmeiras no momento que precisa ser decisivo. Quero estar errado. Quero aqui tá queimando a minha língua
3x1 Palmeiras. E você, Wash? Mas é natural, mano. Acho que fica que a gente queimar a língua, acho que você tá sendo racional, de fato. Como eu falei, o Palmeiras dentro do Aliança, ele é favorito, brigando pelo título. Não tem como a gente pensar diferente disso. Isso não quer dizer que o Fortaleza não vai ser competitivo e pode ganhar, ou pode empatar. Sim. Também acredito numa vitória do Palmeiras dentro desse favoritismo, sendo racional. Acredito em 2x1 Palmeiras, né, nesse jogo. Eu vou de 1x0 Palmeiras. E vocês, a gente tá tudo zicando. Aí vai lá o Fortaleza bate 2x0 em cima do Palmeiras. Não, tomar. Quero ter errado, quero ter errado. Lógico. 2x1 pro Fortaleza. Se você ganhar, você paga a pizza. Ceará e Paysandu. Cara, vou torcer por um placar amplo pro Ceará. Não somente ganhe o jogo, mas ganhe bem. Ganhe bem mudando esse estado anímico. Vou de 3x0 Ceará. E aí, Eu não Wash? consigo acreditar que o Ceará tem um jogo tranquilo ali, né? Eu acredito que jogo difícil, 1x0, que pauta esse equilíbrio de Série B, né? 1x0, Sofrimento. Gol de Reta quem, final, cara? Vamos lá, vamos entrar mais. reta Gol de quem? final. Putz, cara. Gol do Pulga, vamos colocar Gol do aí. Pulga. Né? Eu vou de 2x1 pro Ceará. E é importante essa vitória até pro Ceará voltar a respirar nessa Série B, né? Como a gente fala. Tem umas situações que o Ceará precisa vencer, precisa depender dos adversários, mas uma vitória diante do Paysandu em casa Cara, pode ser é o importante. tipo de jogo que ou dá férias pro torcedor, ou continua vivo. Porque é um empate, assim, não tem outro resultado. De fato, é um jogo que vai pautar até se o torcedor vai largar, entrar de férias ou não, né? Não tem como. É isso. Vamos esperar, né? É o que resta pra gente esperar, pra ver como vai ser Ceará e Paysandu, Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras e Fortaleza. Jogos que você acompanha a cobertura completa aqui na tela da Band, segunda-feira que vem, a partir do jogo aberto, a gente vai trazer todos os detalhes. É nóis, até dar certo aqui. Até Também semana dessa que vez vem, não a foi arquibancada vai despedida. ficando por aqui, que é isso. A arquibancada vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta com muito mais análises e principalmente o nosso futebol pra você. Até lá.